Quando nós olhamos para as Escrituras, para a Palavra de Deus, a gente consegue olhar para aquilo que nós acabamos de cantar, ver a beleza do nosso Deus, que é tão grande, que decidiu se encarnar, se fez homem, habitou entre nós, cheio de toda graça, toda bondade, toda misericórdia, se lançou nesse mundo, cheio de pecado, cheio de dor, cheio de confusão, se encarnando então, o grande eu sou, e se tornando visível a mim e a você, a fim de mudar e transformar a nossa vida, mudar e transformar a nossa história. No entanto, os planos de Deus, eles são planos que aos nossos olhos muitas vezes são estranhos, e muitas vezes também nós não conseguimos compreender os planos do Senhor diante de tudo aquilo que Ele se propõe a fazer. Mas o que a gente vê também nas Escrituras é que esse mesmo Deus que se encarnou homem, o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, veio até nós, Ele foi parar no madeiro, e Ele foi morto por causa do meu pecado, do seu pecado. Ele foi morto para transformar a nossa vida e nos fazer novas criaturas, novas pessoas, como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos lembra sobre isso. Mas uma verdade que mudou a história da humanidade é que esse homem, esse Deus, o Todo-Poderoso, Ele venceu a morte. E por isso, como acabamos de cantar, Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele venceu a morte, e essa vitória também foi dada a nós. Essa vitória também foi transferida a nós, onde eu e você, hoje, como filhos do Todo-Poderoso, podemos desfrutar de uma nova vida, podemos desfrutar de uma nova realidade, porque o grande eu sou vive. E esse grande Deus, o Todo-Poderoso, enquanto esteve aqui entre nós, ali perto de seus discípulos pós a ressurreição, Ele disse o seguinte: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. A igreja, então, a partir daquele momento, ela deveria ser conhecida, ela deveria então ser reconhecida por cumprir esse mandamento. Aliás, todos aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus deveriam então ser reconhecidos ou chamados de discípulos. Mas o que a gente tem percebido é que, infelizmente, a maioria dos cristãos não são reconhecidos como discípulos do Senhor. A grande maioria dos cristãos tem participado de ajuntamentos, tem participado de encontros onde a igreja local se reúne, ouvem ali uma exposição da palavra, sentam, escutam, mas rapidamente vão embora e a vida segue, e ele desfruta desse movimento, dessa igreja local ali de uma forma bem confortável e totalmente distante da realidade na qual verdadeiramente a igreja foi chamada a fazer discípulos, a ir e fazer discípulos de todas as nações, de toda tribo, língua e nação. Essa era a vontade do Todo-Poderoso, daquele que se fez carne e habitou entre nós. Todo cristão, então, ele foi chamado a ministrar, até porque esse texto que eu citei, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz que nós precisávamos ensinar também as pessoas. Você foi chamado a ministrar. Todos nós fomos chamados a ministrar. Aliás, às vezes tem pessoas que entram na igreja que querem um ministério para trabalhar, né? Esse é um ministério, assim, ó, de bate-pronto. Você se converteu, é isso aí que você tem que viver.
2 Coríntios nos fala sobre isso. Ele nos deu o ministério da reconciliação e que faz parte desse processo do discipulado. Todos nós somos chamados então a sermos discípulos e a fazermos discípulos. Quando nós olhamos então para essa questão do discipulado, amanhã à noite nós vamos falar especificamente sobre ser e fazer. Aliás, a gente poderia gastar muito tempo falando sobre ser e depois muito tempo também sobre fazer. Mas a gente precisa ter isso em mente nesse momento. Ser discípulo e fazer discípulo. A realidade do discipulado está totalmente conectada com essas duas áreas, ser e fazer discípulos. Mas então, o que é um discípulo? E o que isso está atrelado com esse tema maior que está aí na tela, que é o preço do discipulado, o custo do discipulado. O que é um discípulo? O que é um discípulo? Como eu estava dizendo, há 2000 anos atrás, Jesus caminhou por essa terra. Ele chamou um grupo de homens e disse: sigam-me. Eu queria que você nesse exato momento tentasse se colocar no lugar desses homens. Uma pessoa desconhecida, uma pessoa que talvez poucos ali ouviram falar de Jesus, outros nem tinham ouvido, e Jesus chegou: olha, vamos lá. Gente, essas pessoas tinham empregos, famílias, alguns pobres, mas outros com boa condição financeira. Eles tinham hobbies na vida também, eles tinham vida social, eles viviam ali toda aquela realidade. Mas eu tenho certeza que aqueles homens, eles não tinham noção do que viria a acontecer, do passo que eles estavam dando, um passo radical e um passo que iria mudar a vida deles. Aquela famosa frase que às vezes a gente usa: olha, você não sabe onde você está se metendo. Eles não sabiam onde eles estavam se metendo, entrando ali. Mas uma coisa é certa: a jornada de Jesus transformou a vida daqueles homens, de tal forma que aqueles homens impactaram o mundo, de tal forma que, como Atos 17:6 nos diz, aqueles homens chegaram diante de grandes homens daquela época, do império, que tomavam conta, pelo impacto que a vida discipular, que a vida deles estava tomando, e aliás já havia tomado, diante daquela realidade. O texto diz que eles foram acusados, é uma expressão bem interessante, de alvoroçar o mundo. O mundo daquela época ficou balançado, porque discípulos decidiram ser e fazer. Ser e fazer. Mas o que é um discípulo? Eu coloquei aqui a expressão grega ali junto, a matetais. A gente vai olhar um pouquinho mais para isso daqui a pouco. Mas eu queria deixar uma frase aqui para a gente pensar, do Francis Chan, não sei se vocês conhecem ele. Ele disse, um livro que eu vou mostrar para vocês amanhã também, que é bem bacana, falando sobre discipulado. Ele diz: o que havia começado como um simples ato de obediência ao chamado de Jesus, acabou transformando a vida deles, e por fim, o mundo daquela época foi transformado então por aquela decisão daqueles homens de seguirem o grande mestre, o Senhor Jesus. Mas o que é discípulo? Quando a gente olha para essa expressão significa um aprendiz, um pupilo ou um aluno. No entanto, a raiz então dessa palavra também dá a ideia de alguém que quer aprender, alguém que vai ser avaliado, alguém que quer ganhar conhecimento, aumentar o conhecimento. E isso envolve então aprender pelo uso e prática, mas também está totalmente conectado com a questão de ouvir o ensino, ouvir os preceitos ali do Senhor. Especificamente a gente está falando do Senhor, mas havia outros tipos de discípulos naquele contexto, naquela época. Meus irmãos, olha só que interessante esse texto.
Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Mas os teus não. Nos dias de Jesus, como a gente está pensando então nessa expressão do discípulo, eles seguiam aquilo que eles chamam de rabi, o mestre. E é interessante que nesse texto você vai encontrar aqui então 3 realidades aqui do discipulado, certo? Os discípulos de João, certo? Lá no início do versículo, os discípulos de João e os fariseus. Lá na metade do versículo, novamente, porque os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não. Então você vê grupos diferentes que viviam o quê? A realidade do discipulado, a fim de serem instruídos para o que fazer, ou pelo que fazer, pelo mestre, e respondendo então ao chamado. Eles faziam aquilo que o mestre colocava para eles fazerem, então obedeciam aquilo que o mestre pedia. E aqui então nós observamos aqui em Marcos esses 3 grupos aí do discipulado. Então quando a gente olha para essa questão do discipulado, a gente precisa ter em mente que essa expressão ou essa prática era muito comum no ambiente judaico. E Jesus ele estava vivendo aquilo que era comum, aquela realidade daquele contexto. Um outro texto muito importante, Lucas 6:40, até fazendo um adendo aqui, como vocês podem perceber, hoje não vai ser uma exposição bíblica de um único texto, tá? Eu sei que vocês estão acostumados a isso, como eu também estou, mas hoje a proposta é a gente fazer um pouco mais temático, tá bom? Fechar esse adendo, esse parêntese aí. Lucas 6:40. É impossível ser discípulo ou seguidor de alguém que não acabe ficando parecido com aquela pessoa. Vamos ler esse texto juntos? Lucas capítulo 6 e o versículo então 40. Alguém pode ler para a gente participar e juntos se envolver? O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Só não gostei desse discipulado aqui, ó. Padrão ruim. Você chegou com a máscara do Paulo. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Alguém tem alguma outra versão diferente da que o Rafa leu, da que eu acabei de ler aqui? Pode ler. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Ser como um mestre. Meus queridos, esse é um dos pontos centrais aí do assunto de ser um discípulo de Jesus. E aqui está bem claro que isso envolve a imitação. Isso daí eu vou deixar para o Rafa falar depois, como vai ter uma série aí sobre isso, especificamente falar sobre esse conceito da mímica, né? Da imitação. E é interessante que nesse processo então de imitar, nós nos tornamos iguais ao mestre. Então é impossível ser um seguidor de alguém e não se tornar como ele, não se tornar parecido como ele é. E aqui Jesus afirmou isso, e essa extensão também continua a pensar e a validar aí também ao nosso coração. Diante desse prisma maior e geral que a gente está pensando aqui de uma forma bem rápida, eu queria fazer uma proposta para nós aí do que é o discipulado. Aliás, tem muitas definições de discipulado. Esse é um livro chamado Vida Discipular, da Lifeway.
vou mostrar ele amanhã para vocês também. Ele traz uma definição que eu acho bem bacana e a gente vai passar um pouquinho aqui por ela. O discipulado cristão é o desenvolvimento de um relacionamento pessoal, duradouro e submisso com Jesus Cristo, em que ele transforma o caráter do discípulo à semelhança dele, transforma os seus valores em valores do reino e o envolve em sua missão no lar, na igreja e no mundo. E aqui nessa definição eu consigo ver as duas realidades que a gente vai pensar aqui nesses 2 dias: ser e fazer. Ser e fazer. Relacionamento duradouro e submisso com o Mestre. Transformação, nos fazer igual a Ele. Transforma os seus valores nos valores do reino, mas também nos engaja em uma missão. Uma missão no lar, na igreja e no mundo. Lar, igreja e no mundo. Infelizmente, meus queridos, olhando essa realidade aqui, que vocês estão acompanhando comigo, e pensando naquilo que eu estava dizendo no início, quando a gente olha para o nosso chamado como discípulo, quando a gente olha para essa realidade, ser e fazer, e a gente vai pensar ainda um pouco mais com profundidade nisso, mas a partir de agora, do pouco que a gente olhou, se você pudesse fazer uma constatação, uma autoconfrontação nesse exato momento, que você pudesse medir os níveis aí da tua vida, e você considerasse então a vida discipular, a vida de um discípulo, pensando de uma escala de 0 a 10, você avaliando o teu coração e respondendo a você mesmo, pensando nessa expressão na qual nós acabamos de ouvir aqui do Iris, olhando para o texto de Jesus, um texto anterior, Lucas 6, quanto você daria para você de grau de engajamento, mas também dessa vivência em desenvolvimento do relacionamento pessoal com Jesus? Se você fosse medir agora, de 0 a 10, quanto você daria para você? Quanto você assimilaria e diria: poxa, eu estou aqui, talvez eu não estou em nenhum lugar? Meus queridos, infelizmente, por alguma razão, muitos passaram a acreditar que alguém pode ser cristão sem ser como Cristo. Muita gente tem acreditado que pode ser um discípulo de Jesus sem ser parecido com Ele. Um seguidor que diz que segue, mas não é, né? Quantos vão à igreja, têm carregado o nome de Cristo e nada mais? Nada mais. Não há engajamento, não há envolvimento. Quantos têm se dominado cristãos na nossa sociedade moderna? E agora virou moda aquele conceito que era do católico não praticante, agora também entre os crentes: eu sou crente, mas eu sou um crente não praticante. Meu querido, por que isso tem acontecido? Porque as pessoas têm perdido de vista o que é ser um seguidor de Cristo. E eu garanto para vocês, para nós que estamos aqui, que o conceito de discipulado não é nada complexo. Não é nada complexo. Aliás, eu poderia dizer que ele é bem simples. Mas a grande questão é que, se você praticar esse simples, isso vai mudar a tua vida. E isso vai afetar toda a tua vida. Toda a tua vida. E como a gente está pensando nessa ideia do processo do discipulado, é importante a gente pensar então por que isso tem acontecido. E diante dessa pergunta, a gente precisa fazer uma outra pergunta que as pessoas não têm respondido de forma correta: é: como eu me torno então um discípulo? Como eu me torno um discípulo?
o que a gente percebe que isso está totalmente conectado, mas que há então uma negligência do real entendimento disso. Como eu disse, é simples, mas há às vezes uma nuvem nebulosa aí onde as pessoas não sabem ao certo como proceder. E eu queria que nós pensássemos aqui, como eu me torno um discípulo? Mateus 4,19, a gente pode considerar aí o primeiro passo, talvez, que muitos afirmam: olha, eis aí, quer ser um discípulo de Jesus? Está aí a resposta. O que diz aí? Por favor, quem puder ler. Jesus disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Jesus disse: sigam-me. Sigam-me. A gente pensa e olha e fala: poxa, esse é o primeiro passo que a gente deve considerar. Eu acho que, biblicamente falando, esse não é o primeiro passo. Eu queria que a gente olhasse para o versículo 17, para a gente entender qual é o primeiro passo. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Como me tornar, ou como me torno um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Jesus estava dizendo que o reino de Deus estava chegando. E Jesus estava dizendo também, através disso, que homens e mulheres estavam, necessitavam ou precisavam estar em paz com aquele que viria reinar, com o grande que nós cantamos no início. Mas a grande questão é, para estar em paz com esse rei, o que você deseja? Pegar em armas para combatê-lo, talvez? Ou você está olhando para a realidade, você olha e fala: poxa, eu não tenho condições de combater esse rei. Eu preciso estar em paz com ele. Eu não tenho condições nenhuma de confrontar esse rei. Jesus ali, o primeiro passo para a vida discipular, o chamado ao discipulado, como eu me torno discípulo, envolvia uma expressão que às vezes a gente usa, que às vezes a gente pensa, mas que em certo momento, às vezes eu olho para a jornada espiritual de muitos crentes, parece que essa expressão some do nosso vocabulário: arrependimento. Arrependimento. Como eu me torno um discípulo do Senhor Jesus? Eu acredito que o primeiro passo que nós precisamos entender, onde realmente faz com que eu me torne esse discípulo com a graça dele, envolve eu compreender que eu preciso me arrepender. Me arrepender. Romanos 13, 23 nos fala sobre isso. Vamos ler esses textos para a gente relembrar a nossa condição. Romanos 3 e 23. O que o texto diz aí? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos, separados da glória de Deus. Talvez um texto bem conhecido aqui por alguns de nós. Vamos algumas folhas aí para frente, ou muda um pouquinho da tela aí do seu celular, agora para o capítulo 6 e o versículo 23. Quem encontrar aí, por favor, me ajuda na leitura. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Nós não tínhamos condições alguma de lutar contra o rei, nenhuma. Mas o rei veio até nós para nos transformar, para nos
trazer paz, que a gente pudesse ter intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso novamente. E isso envolve o arrependimento. E o que é verdadeiramente o arrependimento? O que é essa expressão arrependimento? Eu queria propor para nós aqui, biblicamente falando, dessa realidade, uma expressão que ali na sua base envolve essa ideia de mudança, mas com as terminações ali da expressão no grego, no original, ela tem outras nuances também no processo. O professor Rafa, depois de grego, vai explicar melhor para vocês durante esse processo também, tenho certeza. Mas uma coisa é certa, rapidamente eu queria pensar com vocês em 3 áreas aí do arrependimento que são importantes a gente relembrar. O primeiro passo que envolve o arrependimento é a mudança de mente. E o que envolve essa mudança de mente é o reconhecimento do pecado. O primeiro passo do arrependimento, o primeiro passo para que eu me torne um discípulo do Senhor Jesus é reconhecer que eu sou um pecador e que eu peco. E nós aqui, não sei se todos vocês são cristãos, mas mesmo que esteja alguém aqui que não seja um discípulo do Senhor Jesus, isso compete a ambos. Eu preciso ter em mente que o primeiro passo que envolve o arrependimento é a confissão. Eu sou ruim, eu minto, e eu menti sim contra você. Eu menti contra você e menti contra Deus. Mas o segundo passo que envolve o aspecto aí do arrependimento, envolve agora a mudança de coração sobre aquilo que eu fazia e agora eu confessei e eu estou disposto então a mudar o meu coração. Antes era uma mudança de mente, onde eu confesso o meu pecado, mas agora eu mudo o meu coração em Cristo Jesus. A mudança do coração, que é obra inteira, sim, dele, e que envolve então da confissão a algo então que agora antes eu cometia porque eu amava, mas agora eu passo a odiar. O meu coração, ele despreza aquele pecado, ele despreza aquela realidade. Se eu já confessei, então eu detesto a mentira. Se eu penso nisso, se eu estou perto de fazer isso, isso me enche de ódio. Não, eu não vou me envolver com isso, eu não quero, eu vou ficar longe disso. Não quero mais dar passos nessa direção. Eu odeio esse pecado. Esse era um conceito muito disseminado entre os puritanos. Se você literalmente se arrependeu, você precisa aprender a odiar o seu pecado. Eu odeio, eu não quero mais, eu não quero. E a terceira mudança aí nesse processo do arrependimento é a mudança de curso da vida, é a mudança de comportamento, é a mudança de ações. Se eu mentia, agora eu não minto mais, mas agora eu faço o quê? Eu falo a verdade. Efésios 4 lá tem a descrição da transformação. Se eu roubava, agora eu não roubo mais, mas eu então trabalho e até para ajudar outras pessoas. Mudou o curso da minha vida, mudou então o meu comportamento e as minhas ações. E pensando no discipulado, pensando nesse passo, como eu me torno um discípulo de Jesus, nós precisamos verdadeiramente compreender de forma profunda o que é o arrependimento, que é uma mudança de mente, que é uma mudança de coração, que é uma mudança de ação, de comportamento. E isso envolve, então, o passo de eu caminhar com Jesus, de viver com Jesus, e de ser como Ele é. Dar as costas à maneira como vivemos, e de como então eu pensava, para viver como Jesus vive. Como Jesus vive.
E meus queridos, a gente precisa ter também claramente que todo esse processo só vem pela graça de Deus, como Efésios 2 diz. Toda essa mudança, toda essa transformação que Cristo faz em nós, que Cristo está realizando em nós, envolve a graça. E como a gente estava pensando em alguns conceitos básicos, a gente foi citando sobre o discipulado, quando a gente termina aqui agora pensando então nessa mudança de comportamento, que é o último passo aí dessa ideia do arrependimento, a gente precisa ter em mente então o quanto isso está conectado em ser o quê? Um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O arrependimento ele está totalmente conectado porque isso envolve mudança, o processo final é mudança de comportamento. E o discipulado é o quê? No processo também, não é ser igual a Jesus? Isso não vai envolver também o quê? A transformação da minha vida para ser igual a Ele? Isso envolve o quê? O arrependimento. Se eu não tiver literalmente o entendimento do arrependimento, isso não vai otorgar, não vai fazer então com que eu dê esses passos no processo, para ser então como Jesus, como o nosso Senhor, o nosso Mestre. E eu te pergunto, Jesus verdadeiramente é seu Senhor? Ele verdadeiramente é o seu Mestre? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Mestre. Vamos abrir um outro texto bem conhecido? Romanos 10 e 9. Quem encontrar pode ler, por favor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo. Um baita texto conhecido, né? Confessar Jesus como Senhor. Jesus verdadeiramente é seu Senhor. Jesus verdadeiramente é o seu Mestre. Voltando a falar novamente sobre essa contradição que há muitas vezes na mente de muitos que se dizem cristãos, porque se dizem e também cristãos, é porque eu acredito que muita gente que diz talvez não tenha compreendido ainda verdadeiramente o Evangelho, talvez não seja nem salvo, infelizmente. Mas a questão é confessar a Jesus como Senhor, essa verdade que nós dizemos às pessoas que elas precisam fazer e que a gente diz que a gente já fez, envolve reconhecer que esse Senhor se tornou o nosso Mestre, se tornou o meu Mestre, se tornou o seu Mestre. Essa expressão Senhor, ela dá essa ideia onde a transformação, toda a mudança que Cristo realizou na minha vida, agora eu tenho entendimento de que esse Senhor dirige todos os meus passos. O que Ele pensa, eu penso. O que Ele pede para que eu faça, eu vou fazer. Se Ele pede para seguir esse caminho, eu vou seguir. Se Ele pede para fazer isso, eu vou fazer. Se Ele pede para abrir mão disso, eu vou abrir mão disso. Por quê? Porque Ele é meu Senhor. E o chamado a esse discipulado envolve então como nós vamos proceder, como eu estava dizendo, no processo do arrependimento, mas como verdadeiramente então isso está conectado com um real entendimento que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Mestre. As palavras têm saído da nossa boca, tá? Jesus é meu Senhor, mas Ele define as suas prioridades. Jesus é o meu Mestre, mas Ele define as suas prioridades da sua semana. É Ele que define a sua agenda. Porque quando você diz Jesus, seja o meu Senhor, você está dizendo Jesus, a minha vida agora é tua. Os teus planos,
agora são os meus também. Eu estou contigo nesse negócio. Você está entendendo a profundidade quando você diz que quer se tornar um cristão? Quando você diz que quer ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Não há mais como você dizer o que você vai fazer amanhã. É Ele que vai dirigir os teus passos. Não há como você dizer o que você vai fazer no mês que vem, porque Ele dirige e Ele direciona os passos. Por quê? Porque Ele é meu Senhor. E Ele deveria ser o seu Senhor, o seu mestre. Porque seguir a Jesus, dando os passos aí do discipulado, envolve então real conhecimento do que é o arrependimento, e que isso vai estender ao reconhecimento então que Ele é meu Senhor. Mas muitos têm reconhecido de uma forma superficial, ou dizem que é, mas no fundo há muita contradição, aonde então esse Senhor, esse Mestre, Ele está muito vago e distante da realidade da vida dessas pessoas. Meus queridos, quando nós olhamos então para o texto de Marcos 8,34, e agora a gente vai gastar um pouco de tempo nele, e eu convido você a abrir aí esse texto. O evangelista Marcos, quando escreveu esse texto, aliás, esse livro, a igreja que recebeu esse livro era a igreja de Roma. Eles estavam num ambiente de muita perseguição. Cristãos estavam se tornando tocha humana para iluminar as cidades. Homens e mulheres lá nos grandes coliseus da época, sendo mortos e servindo ali de plateia para o império. Havia muita perseguição, muita gente morrendo, porque estava decidindo seguir o Evangelho do Senhor Jesus, porque estavam decidindo seguir a Jesus. Pessoas estavam pagando o preço, como a gente está pensando, o custo do discipulado. Elas estavam vivendo ali os desdobramentos de seguir a Jesus como Senhor, como Mestre das suas vidas. E meus queridos, Marcos então escreve esse livro para encorajar a esses discípulos a continuarem, a permanecerem, a viverem o que? O discipulado. Que eles se lembrassem que vale a pena ser um seguidor de Jesus. Vale a pena ser um seguidor do grande Rabi, do Mestre, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler esse texto, então? Evangelho de Marcos, capítulo 8 e o versículo 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse talvez seja um dos textos mais clássicos aí, pensando no discipulado. Para a gente dar esse pontapé inicial, pensando no custo, a gente vai olhar um pouquinho para esse texto agora, pensando no preço, o custo do discipulado. Está bem nítido aí que Jesus está declarando exigências para o discipulado. A natureza
e o caminho do discipulado são padronizados de acordo com quem Jesus é e para onde Ele está indo. E por que para onde Ele está indo? Porque se você ler os versículos anteriores, Jesus está dizendo que Ele iria morrer e que Ele iria passar por todo aquele processo da morte de cruz. E o discipulado envolvia esse processo também de entendimento. Os rabinos faziam com que seus alunos se apegassem então à lei. E Jesus então ele está atribuindo ali toda aquela realidade, fazendo então com que aqueles homens compreendessem o seu ensino. E então, os filósofos da época ligavam seus estudantes à verdade. E Jesus está fazendo a mesma forma também. Jesus ele não tem ali nenhuma, ele não dá nenhuma polida ali no seu argumento. Olha, é isso e ponto final. E fala a verdade. Os profetas punham-se de lado de modo que a sua mensagem e não a sua pessoa se sobressaísse. E Jesus também ele tem esse intento ali de caminhar dessa forma e de considerar isso. Mas existe também um contraste com algumas realidades ali. Dos profetas, dos filósofos e de homens também que promoviam o discipulado. A primeira questão é que Jesus chama atenção para uma aliança pessoal. E o texto nos convida a olhar e pensar isso. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, é uma aliança com Ele. Uma aliança pessoal com o Mestre. Jesus revela que todos aqueles que atendessem ao seu chamado encontrariam a razão ou o sentido da sua existência. Seguir a Jesus daria então um propósito de vida para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ouvindo isso. Seguindo a Jesus, essas pessoas desfrutariam da mais perfeita liberdade, da mais perfeita liberdade. E então, nós vamos olhar para as expressões aqui que Jesus propõe nesse chamado ao discipulado. E o texto que nós acabamos de ler, do chamado dessa aliança pessoal com Jesus: se alguém quiser me acompanhar, o primeiro passo é negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é abrir mão de toda a confiança, de qualquer outra coisa que possa te saciar e encontrar então longe dessas coisas, mas em Cristo Jesus a real satisfação. Você agora não vive mais para as suas preferências. Lembra o processo do Senhor e do Mestre, que vem desde lá do processo do arrependimento? Seus planos e suas prioridades agora são de Cristo. Você vive o programa de Deus. Você nega as suas vontades, você nega o seu egocentrismo. O mundo não determina mais o que você irá fazer. O mundo não mais tentará ali reger a tua vida, porque o Mestre rege. As tuas conquistas não vão estar pautadas mais na tua carreira, nos teus recursos talvez, no que você está construindo, nas ações que você faz. Mas você vai encontrar sentido cada vez mais que você negar tudo isso.
Não são as conquistas que vão te definir, mas vão ser as suas ações diante do Mestre. Diante do Mestre. Negue-se a si mesmo. Meu querido, na sociedade moderna que eu e você vivemos, no mundo moderno que eu e você vivemos, ouvir uma expressão como essa, negue-se a si mesmo, negar a sua vontade, como a gente estava falando hoje à tarde, é loucura, né? Loucura? Como assim negar as suas vontades? Tá ficando doido, né? É eu quero, eu serei, eu vou fazer, e não importa o que os outros digam. Eu quero ser assim e farei assim. Já não se ouve mais, já não se busca como a gente está considerando, mas é interessante que essa mentalidade do eu, da sua vontade, de viver sua vontade, de fazer as suas vontades, vai fazendo de nós, cada dia que passa, pessoas, homens e mulheres, se cairmos nesse ciclo, homens e mulheres sem uma real identidade. Porque quem impõe em nós a identidade é o mundo, é a carne que é alimentada nesse processo. Também o nosso inimigo se aproveita de toda essa situação. Mas o mundo moderno diz: você pode, você é campeão, cara, vencedor, né? Vai lá, né? Seguir a Jesus envolve esse passo. Negue-se a si mesmo, negar as minhas vontades. Você está entendendo o quanto seguir a Jesus é um projeto radical? Você está entendendo que o cristianismo, o genuíno cristianismo, exige de nós alguns passos que talvez nós não estejamos tomando? Eu falo isso ao começar de mim, porque eu também sou pecador, eu também sou falho, e eu preciso muito de Cristo para ser um discípulo como Ele é o meu mestre. Você tem negado as suas vontades para fazer a vontade do seu mestre? Quem determina o que você faz ou deixa de fazer? Quem tem feito as suas escolhas? Quem tem determinado como o seu filho será conduzido na sua jornada? Sua família, seu trabalho? O que Jesus está dizendo? Você precisa negar suas vontades para viver a minha vontade. Você terá identidade quando você abrir mão de você e passar a seguir a mim, o seu mestre, o nosso grande mestre. O primeiro passo então desse chamado aí ao discipulado, o custo do discipulado, o preço do discipulado, envolve então nós sermos. E para nós sermos e termos uma identidade, nós precisamos tomar esse passo, essa ação. Negue-se a si mesmo. Mas tem outro passo importante que já está aí na tela, e que o texto aí também nos diz, que é: tome a sua cruz. Como eu estava dizendo nos versículos anteriores, Jesus estava falando do seu sofrimento, que ele iria padecer na cruz. E Jesus aqui, ele está dizendo que o sofrimento não seria só o seu destino de Jesus, mas seria o sofrimento também de todos os seus seguidores, de todos, inclusive nós agora, nessa realidade. E ser fiel a Jesus implica nisso. Eu vou abrir mão de todas as minhas vontades, estou negando a realidade de tudo aquilo que o mundo propõe, das minhas vontades, do que o mundo quer impor em mim, e agora eu vou pagar o preço, eu vou tomar a cruz, e isso vai envolver
uma realidade onde ela é tão extravagante que vai se tornar público, que vai se tornar tão radical que em muitos momentos você, de forma pública, irá pagar o preço por seguir a Jesus. A gente pode pensar rapidamente, por exemplo, no caos que está lá na cidade de Cabul, certo? A gente tem ouvido testemunhos de muitos cristãos que estão pagando o preço por seguir a Jesus, por amarem a Jesus, estão sendo até mesmo mortos por conta disso. Exato, a nossa realidade é diferente. Talvez isso não envolva isso agora, mas meu querido, quando você está lá na tua escola, quando você está na faculdade, quando você está lá na mesa de trabalho e chega o teu amigo que não é cristão e de repente ali começa a rolar um papo sobre um assunto fundamental e que esse assunto diz sobre a tua fé. E de repente você se vê numa situação onde você irá o quê? Pagar o preço por expressar verdadeiramente aquilo que você tem convicção que é a verdade de Deus, ou você pode seguir os padrões dos quais você está ouvindo, ou nos quais está sendo proposto, ou nos quais está sendo convidado você a fazer, e deixar passar como se nada talvez estivesse acontecendo. Mas talvez dizer, falar, agir vai gerar em você talvez algum sofrimento, talvez vergonha, talvez a demonstração clara de que Cristo verdadeiramente é aquele que dá a tua identidade, que Cristo verdadeiramente tem transformado a sua vida, a minha vida, a sua vida. Conceitos, ideias, pensamentos. No mundo que a gente vive hoje, se você fala qualquer coisa contrária a qualquer ideia, aí você é quase crucificado, levado em praça pública aí, né? Você é a cultura do delete, né? Você é deletado, você não é mais meu amigo, e é isso e ponto final. Você não segue mais ele também não, viu? Para de dar like lá no Facebook dele e você tira ele do teu Instagram. Chega com esse, você não chega perto não. Não se relaciona com esse não. Se passar, louco, doido, né? Esculhambado. Seguir a Jesus envolve dar passos onde essa fé, você vai apresentar ali quem realmente você é, a sua identidade. As pessoas vão enxergar Cristo, as pessoas vão ver que você está indo em direção a Cristo, e você vai sentir a dor de seguir a Jesus de uma forma radical. De uma forma radical. Isso envolve pagar o preço. Isso envolve custo. Eu me lembro certa vez, quando eu estava decidindo se eu faria faculdade ou não. E aí eu me lembro que eu comprava aquelas revistinhas da banca de jornal. Revistinha da banca de jornal, nem existe mais banca de jornal, né? Não sei se existe isso. E aí lá você consultava as faculdades, né? Eu lia aquilo lá e às vezes eu não me identificava com nada, né? Isso aqui. Eu estava cursando logística na época. E eu me lembro que os meus amigos, todos já definidos, cara, eu vou fazer isso, eu vou ser isso. E depois, passou todo esse período, cada um seguiu a sua vida, mas acho que passou 1 ou 2 anos, eu me lembro que eu encontrei um grupo deles. E naquela época eu ia ingressar, né? Estava ingressando no seminário. E aí eu falei, rapaz,
tem engenheiro aqui, tem um que é professor, tem um que é não sei o que. Eu vou falar que eu quero ser um pastor. E aí, naquela conversa, eu dizendo isso, rapaz, mas eu fui zoado. Você é louco, tu é louco. E aí, de repente, eu comecei a lembrar um pouquinho da realidade de Cristo, do chamado, de pagar o preço. E eu comecei a pensar um pouquinho, enquanto aquelas pessoas não sabiam nada do passo que eu estava dando, né? Eu sei que naquele momento talvez não envolvia uma ideia central de alguma questão própria ali das Escrituras, mas envolvia um passo meu. E esse passo eu sabia que iria mudar a minha vida ali, quando mais jovem. E eu pensava, cara, que decisão é essa? E sabe como eu fui para casa naquele dia? Pensando em desistir. Porque eu vivia ao lado dos meus amigos e falava, cara, vale a pena tudo isso, vale a pena mesmo. E de repente eu vi que eu estava sendo levado por um grupo de amigos meus que estavam tentando definir a minha identidade. E eu precisava me lembrar quem estava definindo, ou quem já havia definido a minha identidade, que era Cristo, diante do passo que eu precisava então dar. Meus irmãos, o Bonhoeffer, ele diz o seguinte: a cruz e o sofrimento de Jesus Cristo pairavam visíveis sobre os que comungam com Ele. Por causa da comunhão, os discípulos tinham de abandonar tudo, tinham de sofrer e de ser perseguidos, mas era justamente por esse amor que ganhavam. De novo, o que tinham perdido, irmãos e irmãs, campos e casas, tudo isso de maneira que todos pudessem ver. A comunidade dos discípulos era visível perante o mundo. Nela havia corpos que agiam, trabalhavam e sofriam na comunhão de Jesus. Sofriam na comunhão de Jesus. Viver o discipulado está atrelado com essa comunhão do Senhor Jesus, como Ele propõe aqui, envolve esse preço. Irmãos e irmãs, campos, casas, de maneira que todos pudessem ver e seguir a Jesus. O Tim Keller diz que tomar a sua cruz significa morrer, então, para a autodeterminação, morrer para a possibilidade de controlar a sua própria vida, morrer para a tentativa de usar Jesus em favor de seus próprios planos, seguir os planos do Mestre, E a última etapa desse processo: siga-me. Seguir a Jesus envolve um ato total de obediência, de submissão à sua voz, de submissão à ordenança dele. É de confiança nele e de dizer: eu confio aonde esse mestre vai me levar. Eu confio aonde ele vai direcionar os meus passos. E isso envolve eu me submeter então a esse amor, a esse chamado. Isso envolve eu ir em direção a Ele e ser contagiado então pelo grande amor do nosso Salvador e de segui-lo. Quem quiser então ser meu discípulo, quem quiser me acompanhar, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu gostaria aqui de rapidamente que a gente pudesse relembrar aqui. Então a gente está falando que seguir a Jesus, ser um discípulo de Cristo,
envolve ser e fazer. Estamos pensando um pouquinho nessa proposta de ser agora. Jesus então usou homens e mulheres daquele contexto local daquela época e eles impactaram o mundo daquela época, porque eles decidiram ser e fazer. A extensão disso chegou a mim e a você. E nós então estamos vendo que a igreja, ou muitos que se dizem cristãos, muitas vezes não têm a real dimensão ou a real compreensão daquilo que estão fazendo ao se tornarem cristãos, do passo de fé de serem então um discípulo do Senhor Jesus. Que o primeiro passo envolve o que? O arrependimento. E que o arrependimento está totalmente atrelado com o chamado do Mestre. E o chamado desse Mestre envolve: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Isso envolve então obediência à voz dele, a essa voz que aquece o meu coração, o seu coração, a esse amor que nos envolve e que nos conduz à verdadeira plenitude de alegria, que é seguir o nosso grande Deus, o nosso grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tal pessoa reconhece o próprio chamado ao discipulado com graça, e com graça, e a graça como esse chamado. Mas aquele que com essa graça deseja então ser dispensado do discipulado, engana a si próprio. Queria ler novamente essa frase, prestem atenção. Tal pessoa reconhece o próprio chamado ao discipulado com graça, e a graça como esse chamado. Mas aquele que com essa graça deseja ser dispensado do discipulado, engana a si próprio. Não tem como eu ser um cristão sem ser um discípulo. Não existe isso. Não existe um cristão nominal. Não existe eu afirmar que eu sou discípulo de Jesus se eu não tomo as devidas ações que o meu mestre me pede. Porque como lemos em Lucas 6, se eu verdadeiramente sou um discípulo de Jesus, eu vou me tornar como ele é. E se eu estou querendo fugir dessa realidade, é como se eu estivesse negando que a graça dele, desse chamado ao discipulado. Não tem como você ser um cristão e ser dispensado do discipulado. Se você entende a realidade e você tem rejeitado ou não tem sido verdadeiramente um discípulo ou quer se tornar dispensado aí desse projeto divino, meu querido, você precisa fazer uma autoavaliação muito sincera. E como eu estava dizendo no início, se você verdadeiramente compreendeu o que é o arrependimento, porque o arrependimento envolve uma mudança de ações na minha vida, e essas ações agora elas precisam estar totalmente alinhadas com as ações do Mestre, o seu Mestre. Queria concluir deixando algumas perguntas para a gente pensar, tá bom? São 6 perguntas e eu vou ler e a gente conclui. Nesse momento de sua vida, você chamaria a si mesmo de seguidor de Jesus Cristo? Por quê? Você vê evidência de sua fé como descrita em Lucas 6,40? Vamos ler novamente esse texto de Lucas 6,40. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Você responderia isso? Depois, vocês podem ler Efésios 2, mas eu queria que a gente pensasse nessa pergunta. Você confia na morte de Cristo para a sua salvação? Você já teve dificuldades com a crença de que precisa fazer algo para se salvar? Avalie seu modo de seguir a Jesus. Você pode dizer que o enxerga como seu Senhor, Mestre
e proprietário. Se você tivesse que explicar essa resposta, como você explicaria? Jesus hoje, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu mestre, Ele é o teu proprietário, Ele é o dono da tua vida. Como você tem seguido a Ele? Olhando para a sua vida, como você diria que seu amor por Deus é demonstrado em suas ações? Olhando para a sua jornada até esse exato momento, como você diria que seu amor tem sido demonstrado através das suas condutas? Que você ama a esse Deus. Se você pode optar por obedecer ao chamado para seguir a Jesus, qual será o custo disso? Qual será o custo? Qual será o custo para você hoje? Para você, se você está aí titubeando, talvez pensando, rapaz, eu preciso avaliar isso na minha vida, eu não tenho pensado mais nisso, eu não tenho considerado mais isso, eu não sei qual é o custo seu, mas eu sei o meu, e eu sei que muitas vezes é difícil, e sempre será. Qual é o custo seu? Quanto vai custar? Por último, o que poderia impedir você de seguir a Jesus neste momento? A você dar esse passo, de você abrir mão ali da sua zona de conforto, de você ser um discípulo e de você fazer outros discípulos. Você está disposto a desprender-se dessas coisas, se for necessário? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas que têm impedido de você verdadeiramente seguir ao seu mestre? Você está disposto a se desprender disso? Como você responderia isso? O que poderia me impedir de seguir a Jesus nesse momento? Meus queridos, o preço do discipulado envolve um pouco dessa realidade que a gente acabou de pensar e considerar. É isso que Cristo pretende, é isso que Cristo quer da sua igreja, é isso que Cristo idealizou para mim e para você, para nós. E é isso que Deus quer que nós possamos refletir nessa noite. Como eu e você responderemos ao chamado, ao discipulado. Eu queria orar por você. E eu queria, antes de orar, que você orasse. Que você conversasse um pouquinho com Deus. E que a oração do salmista, no Salmo 139, nesse exato momento possa ser a sua, como a minha também. Senhor, tem alguma conduta em mim, algum caminho mau ainda que eu não abri mão, que talvez eu não tenha e não esteja olhando e permitindo que, de fato, Tu sejas o Senhor. Existe alguma realidade, talvez dentro do meu lar, que esteja impedindo, talvez de prosseguir no meu trabalho, uma postura, talvez um conceito errado, equivocado. Querido, olha ao Senhor, converse com Ele um pouquinho, peça a Ele para iluminar teu coração nesse momento, e depois eu vou orar para terminar aqui esse momento da mensagem.
Senhor, nós graças te damos porque ao lermos a tua palavra, nós podemos ver que é fácil de entender o que é ser um discípulo de Cristo. Mas apesar de ser simples a compreensão, sabemos que é um passo que exige de nós ações que mexem com a nossa jornada, mexem com a nossa vida, nos tira da zona de conforto. E Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja, porque sem o Senhor nós não conseguimos dar esse passo. Nós já temos tudo que precisamos para prosseguir nesse passo. O Senhor já realizou tudo. E graças te damos por isso. Nos ajuda. Por favor, ajuda cada um de nós aqui a obedecermos a tua voz. Vem e segue-me. A obedecer a tua voz e negar as nossas vontades, de sofrer o que tivermos que sofrer, de seguir, não importa onde for, que a gente possa seguir o Senhor em obediência. Nos ajuda, por favor, nos ajuda, porque precisamos de Ti. Ilumina o nosso coração se há algum pecado que tem impedido de plenamente fazermos isso, que nós possamos nos arrepender, que o conceito do arrependimento seja genuíno em nós e que nós possamos prosseguir livres de qualquer fardo, por favor. Ó Deus, que possamos seguir o custo, o preço do discipulado, mesmo que isso custe a nossa vida. Nos ajuda. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos viver para o Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esse ajuntamento. Obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre esse assunto. E eu espero, Deus, que ao irmos para nossa casa, antes de finalizar esse dia, que o Senhor continue a remoer o nosso coração, a mexer em nós e a trabalhar em nós para a glória do Teu nome. Graças te damos no nome de Jesus. Amém.